Estava vivendo sua melhor vida ou bem, sua vida mais preguiçosa, apenas relaxando e dormindo até o meio-dia, sua ideia de um dia produtivo. A única coisa em sua mente eram os jarros de sua mãe, dos quais ele sentia muita falta desde que ela saiu para buscar leite. Mas hoje a monotonia foi interrompida, a campainha tocou, acordando de sua confortável existência sem rumo. Ele grogue, verificou a câmera esperando uma entrega aleatória, mas em vez disso, viu uma empregada estranhamente fofa, mas misteriosa na tela. Ela tinha toda essa vibração emo-violeta Everard acontecendo e ela estava pedindo para ele empregá-la como sua Maio confusa, mas intrigada. Ioa não tinha ideia de que esse pequeno pedido estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo e possivelmente trazer a ele o leite que ele nunca soube que precisava. Depois que Ioa a deixa entrar, ele a deixa sentar em seu sofá, dar-lhe uma bebida e começa a pensar consigo mesmo que ela está aqui para vender esses rins ou para vender a ele um pó branco feliz. Ele pergunta a ela sobre suas experiências anteriores como empregada. Mas em vez disso ela diz a ele que trabalhou como assassina antes de atacar pessoas que se rebelaram contra ela. O mesmo mestre que a enviou aqui. Ioa pensa que ela está brincando. Mas depois de perceber que ela não está, Ioa fica nervoso. Ele pergunta sobre seu chefe e sua relação com sua família e ela começa a explicar como seu chefe já teve um peixinho dourado que teve um bebê que se transformou em um cachorro que vivia para Nemo e esse cara era amigo da mãe de Okoye. Deu um tapa na mão dela de frustração sem pensar por um segundo sobre as consequências potenciais no momento em que sua mão fez contato. Uma velha e fria percepção o atingiu, ele apenas irritou um assassino. Seu coração pulou uma batida enquanto ele rapidamente se esforçava para mudar de assunto. Desesperado para evitar mais hostilidade acidental, ele decidiu perguntar a ela sobre sua especialidade em assassinato. Na esperança de colocar as coisas de volta nos trilhos sem perder o ritmo, a empregada levou para fora seus movimentos afiados e precisos. Ela puxou várias facas brilhantes de seu cinto e em um movimento fluido lançou-se em um backflip no ar. Ela jogou as facas cada uma em Bing perfeitamente em uma árvore próxima, aterrissando graciosamente. Ela abriu um sorriso orgulhoso, seus olhos brilhando de satisfação. O lançamento noturno. Ela explicou que era apenas uma das muitas habilidades mortais em seu arsenal de assassinos. Apesar de sua exibição impressionante, Ioa não ficou impressionado com a ideia de contratar um assassino habilidoso que corta as costas como seu. A empregada parecia uma receita para o desastre. Depois de testemunhar sua precisão afiada e calma mortal, ele ainda não conseguia contratar a mulher John Wick como sua serva. Ele mal conseguia manter sua própria vida em ordem. Não havia como ele estar pronto para lidar com alguém com esse tipo de habilidade letal. Não importa o quão legal ela fosse, embora isso a chateasse. Ela entende sua decisão, pede desculpas por tomar seu tempo valioso e sai enquanto ela entra pela porta. Ioa cai de joelhos em descrença no que aconteceu, mas quando ele olha para baixo, ele encontra algo. Enquanto a empregada está caminhando sozinha sem um propósito, pensando consigo mesma no que precisa fazer a seguir, ela olha para trás esperando que Ioa a persiga, mas fica desapontada ao ver que não há ninguém lá. No entanto, assim que ela está cruzando os trilhos do trem, Ioa grita por ela com um sino na mão, afirmando que ela o deixou para trás. Quando a empregada se vira, ela está prestes a enviar Okoye para uma sepultura precoce. Mas ela sai voando furiosa e salva Okoye de sua morte um microsegundo antes da empregada parecer adorável com rubores nas bochechas. E Ioa, obrigada a ela por salvá-lo. Ela se desculpa por salvá-lo, afirmando que nunca salvou pessoas antes e que seu coração está sendo rápido. Ioa entrega a ela e ela agradece por devolvê-lo antes de ir embora novamente. No entanto, enquanto ela está indo embora, Ioa muda de ideia e diz a ela que precisa da ajuda dela para limpar sua casa. Okoye fica em choque ao ver todas as facas que ela tem enquanto ela está desempacotando suas coisas, enquanto a empregada está tagarelando sobre como suas facas poderiam ter parado o estrondo. Ioa impede e diz a ela que precisa dela para limpar seu lixo, não para limpar as ruas dos 304S com problemas com o pai. No entanto, ela só tem a limpeza de cadáveres em sua mente. Ioa tenta o seu melhor para explicar que é um tipo diferente de limpeza e que ele precisa de uma governanta. Ela pergunta se ele realmente a contratará, contanto que ela faça suas tarefas, e ele concorda. Mais tarde, Ioa volta para uma bagunça com ela molhada, segurando um esfregão quebrado e um balde na cabeça. Ela começa a se desculpar profusamente e de repente escorrega do chão molhado, mas rapidamente manobra para pousar como o Homem-Aranha.
Enquanto ainda tem o balde batendo em sua cabeça depois do que ele viu, Yoa pergunta se ela é realmente desajeitada e ela se desculpa por seus erros enquanto se sente envergonhada de si mesma. Yoa tira o balde da cabeça dela, dá uma toalha e diz que ela pode começar aprendendo a partir de agora com ele ajudando ao lado dela. Ele pede para ela continuar e ela acena fofamente. Horas depois o lugar está completamente limpo e Yoa elogia por seu trabalho duro, fazendo-a feliz. Então Yoa vê a hora. Percebe que é hora do jantar e pergunta se ela sabe cozinhar. Ela olha para baixo como um cachorro pobre e Yoa garante que está tudo bem, pois ele estará cozinhando enquanto ela toma banho na banheira. A mãe pensa em Yokoya enquanto Cora se molhando na água de dentro para fora. Enquanto Yoa está do lado de fora pensando em voz alta para si mesmo, sentindo-se ansioso e sem saber o que fazer quando uma Momoa brincalhona está tomando banho a poucos metros dele. Ele fica irritado pensando na empregada saindo apenas de toalhas, mas ela sai de uniforme completo, decepcionando Yokoya. Então eles começam a jantar enquanto Yoa avisa. O meio se sente confiante e começa a cortar os repolhos como seus corpos humanos. Yoa pega um pouco de ramen e carne de porco frita e isso a confunde sobre o que é carne de porco frita. Ela explica que ela pode ter comido antes, mas ela nunca foi muito fã de comida para se importar muito com o que come. A empregada afirma que comer é apenas para sustentar a vida e sabores não são importantes. Mas Yoa garante a ela que uma mordida na carne de porco frita a fará ficar cremosa e soltar ruídos felizes como se estivesse em guerras de comida. Yoa se sente confiante nesses descontos em carne de porco frita e a divide em 2 porções para ele e para a empregada. Mas ele percebe que não sabe o nome dela. A empregada diz a Yokoya que ela não tem um nome e que seu mestre geralmente lhe dá um nome no começo. Ela quer nomear seu grande Steve 9000. Mas escolhe dar a ela um nome mais tarde depois de obter alguma inspiração. Então eles começam a comer e depois de sua primeira mordida na carne de porco frita ela ainda acha que não consegue dizer o que é saboroso, como desencadear sua memória de um passado sombrio. Mas desta vez ela se sente aquecida por dentro e diz a Yokoya que sua carne tem um gosto delicioso. Ela diz a Yoa que tanto a comida quanto ele como pessoa são quentes para ela, mas ele não ouve o que ela diz e diz a ela que preparou um quarto para ela ficar. Yoi diz a ela que ele preparou o quarto lindamente só para ela e depois de ouvir isso ela lembra-se de um passado cada vez mais sombrio de seu banho de sangue, mas ao contrário daquelas vezes, ela quer que seu novo mestre a trate com cuidado. Yoko percebe que sua carne de porco não tem molho ao contrário da dele. Então ele entrega molho para colocar na carne de porco. Depois que ela dá uma mordida ela sente o umami em sua boca fazendo-a gritar sons felizes para o todo-poderoso molho tonkatsu. Mais tarde à noite Yako acorda chorando à noite depois de ter um pesadelo. Mas então seu estômago começa a roncar. Ele desce para comer alguma coisa, mas de repente uma voz sai de sua cozinha. Ele fica assustado pensando que a empregada está tramando algo e quando ele olha para dentro ele vê a empregada comendo molho tonkatsu. Os dois congelam sem jeito antes que ela tente se desculpar por ser uma nova viciada em molho. Mas Yoa diz a ela que está tudo bem e pergunta se ela também está com fome. Então Yoa tira um refrigerante picante e eles começam a comer o que ela está realmente gostando. A empregada pergunta a Yoa se ele está tendo pesadelos e depois que ele responde ela revela que ouviu alguém dormindo falando em seu quarto. Ela acha que um assassino entrou em seu quarto, então ela entra com acenos em suas mãos, mas em vez de um inimigo ela vê Yoa dormindo com lágrimas nos olhos. Yoa se sente envergonhada e ela afirma que ele estava chamando por sua mãe em seu sono, o que o envergonha ainda mais. Ela tenta animá-lo afirmando que ela também teve um sonho onde o molho falava com ela dizendo que ela pode lamber o molho quanto quiser e ele vai enfiá-la, mas antes que ela comece a lamber, ela acorda do sono. No entanto, ela afirma que é a primeira vez que sonha com algo além de assassinato e que é a primeira vez que ela quer continuar um sonho diferente de seus outros sonhos. Ela se sente chateada porque Yoa tem um pesadelo no mesmo dia e que ela não pode confortá-lo. Yoi confessa que tem esse sonho de sua mãe o deixando por um novo papai e que ele vai começar a chorar se acordar não deitado no colo de sua mãe. Depois de ouvir isso, a empregada oferece a ele seu colo para deitar e quando Yoa rejeita sua oferta, ela fica triste pensando que nunca poderá confortar as pessoas, apenas matando-as. De repente, Yoa se deita quebrando sua escuridão e os dois se sentem aquecidos um com o outro. Yoa olha para o rosto dela e percebe que ela está olhando para ele e ele dorme bem em seu colo quente e rechonchudo. Yuki acordou sentindo uma estranha mistura de emoções. Ela salvou Yokoya de uma mudança revigorante de seu talento usual para enviar as pessoas para sua perdição. Porque ela agiu tão rápido que era como se seu corpo tivesse uma mente própria priorizando o heroísmo em vez do caos típico. Na manhã seguinte,
Ela se viu jogando Fruit Ninja na pilha de lixo. Era um pequeno ritual dela cortando frutas digitais enquanto contemplava suas escolhas de vida enquanto ela deslizava o dedo pela tela enviando melancias virtuais voando. Yoa passou por sobrancelhas levantadas em curiosidade. Quando ele perguntou por que ela brincava com o lixo, ela explicou que esmagar as frutas economizava eficiência de espaço. Ela declarou gesticulando para os sacos de lixo transbordando com todo o brilho de um mágico revelando um truque. Para sua surpresa, ele parecia impressionado. Quem sabia que ela poderia ser prática? Só então eles tropeçaram em um pequeno cachorro desgrenhado sentado firmemente na porta deles, rabo enfiado entre as pernas. Ao lado dele estava uma carta amassada de um idiota falido que claramente pensava que Yoko era o equivalente K9 de um bilionário. A carta implorava para que ele cuidasse do pobre cachorrinho como se fosse tão simples quanto entregar um café com leite. NCO suspirou. Claramente sobrecarregado pela situação, o coração de Yuki derreteu ao ver o cachorrinho, seus grandes olhos implorando por ajuda. O pensamento dele morrendo de abandono era insuportável. No entanto, a empregada, até mesmo a pragmática, tinha sua própria opinião sobre o assunto. Ela ressaltou que o cão tinha instintos e que salvá-lo por pena só criaria um pequeno dependente frufabal. Sua perspectiva era uma dose dura de realidade e Yuki não pôde deixar de achar isso engraçado, pois entre querer salvar o mundo e o amor duro da empregada, Yuki não pôde deixar de sentir o absurdo da situação. Aqui estavam eles, Yuki ou a empregada e um cachorrinho presos em um impasse inesperado. Adotar um cachorro se transformou em um debate complicado sobre sobrevivência e simpatia e parecia uma cena de uma sitcom. Quem sabia que resgatar uma criatura poderia levar a tanta hilaridade e confusão? Ela perguntou a Sequoia se ele está pronto para assumir essa responsabilidade e ele simplesmente não se importa com tudo. Isso afirmando que assim como ele salvando o cachorro, ela não o salvou de sua morte por simpatia. Quando a vida de alguém está em perigo, o corpo de uma pessoa se move por conta própria querendo salvá-los. Isso toca os sentimentos da empregada ouvindo o que Oa disse, e ele diz a ela que, assim como o cachorro, ele sabe o que é ser abandonado. Então ele leva o cachorro para dentro e rapidamente se apega a ele. Ao contrário dele, a empregada mantém distância do cachorro como a uma praga. Oa tenta oferecer a ela para tocar a pequena criatura, mas ela desliza para longe dela. Depois de ver sua reação, ele percebe que ela tem medo de cachorros. Ela começa inquieta de vergonha que Yoa acha fofo, mas ela o informa que tocaria à força se seu mestre ordenasse. O que ele diz que não fará. Ele pergunta por que ela está com medo e Eide explica que durante uma de suas sessões de treinamento de assassina ela foi deixada em uma montanha cheia de cães selvagens ferozes, e Okoye entende seu trauma e considera uma pena que ela não possa ajudar a cuidar do cachorro. Depois de ouvir seu mestre chamar isso de vergonha, a mãe se sente decepcionada consigo mesma. Com total determinação, ela pede para segurar o cachorro, mas em sua primeira tentativa ela segura o filhote como se fosse uma bomba nuclear ativa, fazendo-a tremer. Quando Yoa pergunta qual parte do cachorro a assusta, ela aponta as garras, os dentes e os olhos diabólicos, mas Yoa diz que, ao contrário dela, ele vê como se fosse um emoji, o que para ela é um conceito estranho. De repente o cachorro engole seu dedo, fazendo-a começar a tremer, quase deixando a pequena criatura transformá-la em um cachorro quente. Depois de se acalmar, o cachorro mordisca Yokoya e vê isso, fenômeno em que ele verifica os dentes e percebe que está nascendo os dentes. Então eles o levam ao hospital veterinário enquanto você leva o filhote para um check-up. A empregada vai às compras para comprar alguns suprimentos para cães, impressionando Yoi. O cachorro com o quão atenciosa ela pode ser. Eles levam o cachorro para passear e depois de tudo que ela passou, a empregada diz a Yokoya que ela nunca conheceu um mestre tão gentil quanto ele. Ela diz a ele que, ao contrário dele, seus mestres anteriores eram frios e só se importavam com ela terminando o trabalho, não tolerando nenhuma falha, ao contrário de Yokoya, que a trata com gentileza. Apesar de suas muitas falhas, ela pede que ele a deixe ficar neste mundo dele, um mundo diferente do dela, onde tudo é frio e a sobrevivência é o nome do jogo. Assassinando pessoas e terminando um trabalho, a empregada quer ser como o cachorro que se encontra em um mundo de calor e ela espera eventualmente se tornar alguém que Yoa deseja. Depois de tudo que ela diz, Yoa diz a ela que o que ela quer é parar de ser uma assassina e começar a se tornar uma garota normal. É algo que ela nunca pensou antes. Enviar pessoas para a morte era a única coisa que ela sabia em toda a sua vida, mas agora, com seu novo mestre, ela se sente esperançosa de que pode aprender mais sobre ele e este maravilhoso novo mundo. Yua confessa que, embora no início ele estava com medo dela,
Agora ele a vê como nada além de uma boa garota. Se ouvindo chamada de boa garota faz a empregada refletir sobre seu passado, por isso ela pede a ele para ajudá-la a se tornar uma garota normal. Apesar de Yoa não saber muito sobre absorventes e absorventes, ele diz a ela que ela deveria começar a aprender a se sentir normal quando comete erros e não ser pressionada demais por eles. Na manhã seguinte o cachorro acorda com o som dela aprendendo a cortar repolho. Ela quer aprender a fazer okonomiyaki para poder combiná-lo com um molho que ela ama. De repente o cachorro transmite instantaneamente para sua perna, fazendo-a surtar, não acreditando que um cachorro normal pode se esgueirar por trás dela. O estômago do cachorro cresce e, percebendo que está com fome, ela o alimenta enquanto o cachorro está ocupado indo para cidade. Na comida ela tenta tocá-lo apenas para parar. Quando Yuko aparece ele começa a acariciar um pouco de penugem e depois de tocar sua barriga gorda, Yoko decide chamar o cachorro de Mochi. Ele elogia a empregada por alimentar o cachorro e cortar o repolho, dando-lhe um giro antes de elogiar seu trabalho, que levanta o ânimo da empregada. Mochi começa a transar e pede para brincar, mas Yoa não pode jogar porque ele precisa preparar o jantar, mas a empregada diz a ele que ela cuidará disso, afirmando que ela quer ser uma pessoa normal, garota que pode dormir. No que ele disse quando Yoa diz que o cachorro é um pacote de diversão. Yuko usa sua determinação e diz a ele que acredita nela também, acendendo sua paixão com total confiança em seu mestre. A empregada começa a tocar o cachorro e a cada carícia ela começa a se aproximar dele, recebendo a poderosa barriga, esfregando e tocando suas patas. Agora ela entende que, assim como Yokoya, que tinha medo dela no começo, ela começa a confiar no cachorrinho. Assim como Yoa começa a confiar nela. No jantar ela começa a creme depois de comer o salsi okonomiyaki. Quando Yoko oferece a ela uma segunda porção, ela tenta negar enquanto sua linguagem corporal mostra que ela está animada para seu salsi e prato de creme. Yoa garante a ela que se ela tem um pedido ela deve apenas pedir a ele. Vendo esta oportunidade ela pede que ele lhe dê um nome. Yoa começa a pensar e pergunta a ela sobre sua data de nascimento. Enquanto ela não sabe a data exata, ela sabe que foi durante o inverno. Yoa tem uma ideia e a nomeia Yuki, tirada da neve, que ele a lembra seu antigo chefe que a chamava de sangue frio, mas ao contrário dele, Yoa gosta da neve porque ela parece linda, lembrando Yuki de seu passado quando ela fez um boneco de neve. Yoa dá algumas teorias perspicazes de que a neve também é quente quando cobre um campo, protegendo as sementes do frio para que elas possam eventualmente florescer em lindas flores com a ajuda da proteção da neve. Depois de ouvir suas palavras e ver o rosto gentil de Yoya, Yuki se pergunta por que tudo em sua vida se torna mais quente e bonito quando ela está ao lado dele. Ela percebe que, enquanto permanecer em seu mundo, um dia entenderá como é ser normal com seu espírito elevado. Yuki agradece a Yoa por nomeá-la e ela começa a sorrir, o que a deixa feliz em vê-la sorrir genuinamente pela primeira vez. Dias se passaram e Yuki estava constantemente brincando com Mochi, aproveitando os momentos tranquilos de sua vida caótica. De repente Yokoya apareceu na porta parecendo estranhamente séria. Yuki olhou para cima esperando outro pedido estranho e não ficou desapontada quando ele casualmente pediu um favor a ela. Curiosa, Yuki largou a bola de pelos e perguntou o que era. Yokoya, com uma estranha mistura de relutância e determinação, revelou que queria furar as orelhas. Ele precisava de Yuki, o especialista em todas as coisas furadas, para ajudá-lo a fazer um furo na orelha. Yuki ficou surpreso no início, mas depois de uma breve pausa ela aceitou que ela perfurou seus próprios anos inúmeras vezes, então isso não deveria ser um grande problema. Mas no momento em que a lâmina se aproximou da orelha de Yoko, Yuki congelou, suas mãos começaram a tremer, seu rosto de repente ficou pálido. O pensamento de furar a orelha de seu mestre parecia errado. Ela hesitou, seu coração disparou e por um momento ela ficou apavorada. Ela não conseguia se obrigar a realmente fazer isso. Só então a campainha tocou, interrompendo-o silêncio constrangedor. Yuki rapidamente se afastou de Yokoya e correu para atender, aliviada pela distração. Quando ela abriu a porta ela foi saudada por uma garota parada do outro lado, olhando ao redor como se estivesse procurando por alguém. Os olhos da garota pousaram em Yuki. Ficou lá por um momento processando o encontro inesperado e assim, o constrangimento do pedido de piercing foi substituído pelo novo mistério de quem essa garota realmente era e o que tipo de caos que ela estava prestes a trazer para suas vidas. Depois que ela entra, Rico não consegue acreditar que seu irmão idiota e perdedor consegue colocar as mãos em uma empregada gostosa como Yuki e pergunta por que ele nunca contou a ela sobre isso nas reuniões familiares regulares. Ele tenta explicar que sua mãe provavelmente surtaria e seu pai lhe deu permissão para contratar uma empregada, apesar de não saber o quão gostosa ela é. Mas Rico ainda não aceita sua desculpa por mentir para ela. Yuki pergunta por que eles vivem separados, mas em vez de responder, Rico começa a gritar, o que confunde Yuki sobre por que essa garota é tão esquisita. Rico diz a Yuki que ela é tão bonita e Yuki explica que Rico ama pessoas bonitas enquanto odeia caras feios como seus espectadores, daí porque ele não quer
Contar a ela sobre isso, Rico começa a fazer beicinho enquanto abusa de seu irmão, mas depois de se acalmar, ela descobre que Yuki foi nomeada por seu mestre Yokoya. O que confunde Rico naquele momento. Yuki começa a latir sobre como ela já foi uma assassina sem nome antes de Yokoya lhe dar um nome, e isso faz com que Rico tenha um mau funcionamento. No entanto, ela rapidamente muda de opinião e pensa que é incrível e pede para ela assinar seu caderno, o que Yuki assina alegremente, mas depois que Yuki termina de assinar sua assinatura, parece vermes enlouquecidos. Yuki se defende dizendo que fala 12 idiomas, pois viajou muito como assassina, mas nunca estudou caligrafia. Rico tem uma ideia. Ela quer que Yuki seja seu projeto de pesquisa de verão e, enquanto Yoa se opõe, Rico insiste dizendo que o Reino Unido é o que ela precisa. Ela pede a Yuki para mostrar seu lado assassino e, apesar do raciocínio de seu irmão, ela garante que reverterá a história e fará uma empregada que se pareça com uma assassina. Então eles vão para o quintal, colocam uma maçã em cima da cabeça de Rico e Yuki corta a maçã perfeitamente, quase dando um derrame em Yokoya. Rico pergunta a Yuki quantas facas ela tem e onde elas coloca, e Yuki responde que tem 5. No entanto, quando ela está prestes a mostrar a faca sob seu gordo, Yoa a impede, nos enfurecendo, espertos que querem ver a cena celestial mais tarde. Enquanto Rico faz mais perguntas sem sentido a Yuki, seu estômago ronca, sinalizando que ela precisa de comida, mas ela pergunta a Yuki se ela tem um prato especial e Yuki diz que sim, então ela começa a cortar alguns repolhos, impressionando Rico com suas habilidades e apenas os serve em um prato sem mais nada, que Rico elogia dizendo que Pop adoraria, mas eles vão a um McDonald's maluco para comer e lá eles veem um pôster de um festival de fogos de artifício. Yoa diz a Yuki que o festival vende doce salsi e ela começa a gritar e babar com o que ele diz, então eles decidem ir ao festival. Depois que chegam, R puxa Yuki para uma barraca de jogos de tiro enquanto Rico é um lixo nisso. Yuki saca a arma como se fosse dona do lugar, mas também erra. Ela confessa que está acostumada a atirar em jogos de captura de peixes dourados. Yuki usa o Sharingan e pega muitos peixes, e quando Rico pergunta sobre seu segredo, Yuki pacientemente a ensina como fazê-lo e o balconista a elogia por ser uma boa irmã. Então eles compram os doces salsi que Yuki fica animada, e depois que ela dá uma mordida, ela quase manda uma inundação pelo seu gordo de quão delicioso é. Ela começa a comê-lo rapidamente, vendo quanto ela gosta. O balconista dá ela mais de graça, fazendo com que ela tenha um mau funcionamento. Rico vai comprar algumas bebidas e quando Yoa quer pará-la, Rico garante ao irmão que ela ficará bem enquanto esperam Rico voltar. Yoa pergunta a Yuki sobre suas experiências anteriores no festival e ela diz a ele que em vez de se divertir uma vez, ela teve que fazer uma missão. Em um festival onde ela esfaqueou um homem nas costas com uma faca enquanto ambos assistiam aos fogos de artifício, Yokoya está em choque. Antes que ele diga qualquer coisa, os fogos de artifício começam e Yuki está maravilhada com os fogos de artifício e sua beleza. Rico volta com bebidas dizendo que os festivais de verão são os melhores e com um sorriso no rosto Yuki concorda. Yoa Fousa vê e acidentalmente quebra sua bebida, então no caminho para casa Rico repreende Yuki por comer muito molho, avisando a que ela pode se tornar o próximo Nikocado Abacate. De repente alguém grita que há um assalto e de trás de uma motocicleta um bandido quase bate em Rico, mas Yuki consegue salvá-la a tempo. Entretanto Rico começa a surtar depois que Yuki a salva como uma princesa, mas Yoa não fica feliz em ver que seu molho agora foi derramado, afirmando que o ladrão deve encontrar Ace no inferno. Imediatamente Yuki leva a palavra de seu mestre literalmente e vai em frente para persegui-la. Motocicleta, ficando animada, R quer segui-la para que ela possa ver o cérebro do ladrão esquentando de sua cabeça. Eles seguem Yuki, que está correndo nos telhados como o Homem-Aranha, lentamente os deixando para trás, mas Rico encontra um atalho e eles o seguem. Encontrando o ladrão, Yuki majestosamente joga suas facas nele, batendo em seus pneus. Mas quando ela se aproxima do ladrão com mais intenções, Yoa grita para ela parar. No entanto, Yuki apenas sacode seu capacete como punição e diz que está com fome novamente. Yoa alegremente diz que eles deveriam comprar mais mole enquanto saem. Eles deixam o ladrão traumatizado e ele agora quer ir para a cadeia por vontade própria. Depois que compram a comida, eles vão para casa e Rico fica animado para mostrar sua classe para o projeto de verão, o que deixa Yuki confusa sobre o que é a escola. Rico começa a dizer a ela como as escolas são incríveis, afirmando que é um ótimo lugar, o que vocês, espectadores, sabem que é uma farsa. Mas ela recebe uma mensagem repentina de sua mãe que cozinhou ensopado de carne para ela. Rico corre para ir para casa, mas apesar de sua precipitação, Yuki vê isso como algo normal e depois do que Rico diz a ela diz a Yoa que quer ir
Para a escola na manhã seguinte, Yoa vai para a escola se perguntando se Yuki ficará bem em sua nova escola. Seus amigos aparecem contando a ele sobre um boato de uma mãe gostosa na cidade, fazendo explodir seu leite. Yoa tenta se fazer de boba, dizendo ele não sabe do que está falando, mas de repente o professor apresenta um novo aluno e coloca Yuki em todos os seus glória como a nova aluna, causando curto-circuito em Yoa. Ela se apresenta como prima de Yuki Yoya, mas quando ela se senta na frente dele, ela o chama de mestre, o que choca a todos. Depois da escola, Rico aparece perguntando como está a escola enquanto eu percebe, com cara de pedra, que ela está atrás deles, levando-a a comemorar o sucesso de sua operação. No caminho para casa, Rico encara Yuki dizendo que antes de Yuki entrar na escola, ela conseguiu aprender tudo o que precisava ser aprendido sobre a escola em 3 dias. Yo então pergunta como Yuki de repente sua prima tão conveniente em sua classe na mesma escola. Mas eles optam por esconder isso dele. Eles respondem que Yuki tem uma conexão de seu trabalho de assassina que a registrou aqui na mesma classe, que ele, Rico, sugeriu que ela deveria ser sua prima para que fosse mais fácil explicar suas interações no futuro. No entanto, foi ideia de Rico que eles mantivessem isso em segredo para que ela pudesse ver a reação de Yoya. Depois Yoya bate em sua cabeça, mas depois de ver isso Yuki fica angustiada perguntando se ela é uma falha. Yoya muda sua tom e diz a Yuki que ele não se importa, na esperança de que ambos possam aproveitar a vida escolar no dia seguinte. Os alunos saem correndo da sala de aula querendo comer um pouco de katsu e pão, e isso interessa a Yuki. Yuki pergunta o que ela quer para o almoço e ela responde katsu e pão. Ele explica a CLS que gatos para não criados são mais raros do que um One Piece e ela precisa ser rápida durante a hora do almoço para obtê-los. Ele desenha uma imagem para ela mostrando que sua sala de aula é a mais distante do refeitório, e enquanto Yoa se sente pessimista, Yuki se sente animada e diz a ele que se Escobar pode pegar o pão, então ela também pode pegá-lo. Com total convicção ela pula da janela e vai para o telhado, e apesar da tentativa de Yoya de pará-la, ela corre no corrimão como um ninja. Que Yokoya percebe que ele não pode pará-la depois de ver seus olhos se assemelharem a uma garota olhando para a comida, julgando que quando o molho está envolvido nem mesmo as Otanas podem parar Yuki. Yaku olha para baixo e vê a multidão suada de gatos e obcecada por vermelho correndo para o refeitório, e ele teme que Yuki caia na frente deles expondo seu segredo. Mas quando Yuki está prestes a pular, ela se vira e balança direto para a frente da cafeteria, e lá ela compra um pão e um sanduíche. Porém ela informa a Yokoya que a loja só permite que ela compre um devido à quantidade limitada que está sendo vendida. Pega outro sanduíche e diz a ela que ele pode simplesmente comer isso. Yuki se sente em conflito e diz a Yoa que ele deveria ter o gato no pão, mas ele garante que ela deveria ter, dizendo que ela ganhou na primeira mordida. Yuki começa a gritar de felicidade, mas apesar de sua alegria, ela divide o sanduíche e o alimenta, compartilhando sua alegria. Naquela noite, Rico anuncia que ela vai passar a noite. Embora Yoa não goste da ideia, Rico chama pelo privilégio de poder viver com Yuki e bater palmas nela todas as noites. Ela acrescenta que sempre quis uma irmã com quem pudesse falar sobre garotos, tanto que ela até o imaginou como sua irmã, que parecia bater palmas. Agora Rico tem uma ótima ideia. Yuko se casa com Yuki e seu sonho se tornará realidade, especialmente porque Rico acha que Yuki gosta dele. No entanto, Yuki diz a ela que Yuki não sente romance e que dias atrás, quando ela o fez engasgar com pão, ela não demonstrou nenhuma reação. O Rico ainda está convencido de que ela acha que, embora sua mãe concordasse, seu pai não concordaria. Yuki aparece perguntando quem vai se casar. Surpreendente ambos com a presença dela, Rico conta a verdade e pergunta se ela gosta de Yokoya, e ela diz que ela admira, o que faz com que Yoa tenha um mau funcionamento. Mais tarde eles saem e Rico pergunta se ela usa maquiagem, afirmando que seu rosto natural envergonharia as Kardashians. Yuki diz que não e Rico diz que seu rosto é o sonho de muitas garotas. Yuki diz que sua aparência nunca lhe deu nenhum benefício em seu antigo trabalho. Rico acha que, ao contrário de Yuki, ela não tem um rosto bonito, mas Yuki a levanta dizendo que gosta da aparência de Rico, e Rico se sente feliz, pois ninguém nunca lhe disse isso além de seus pais. Ela pergunta se ela pode ser tão bonita quanto ela, e Yuki diz que desde que começou a comer molho tonkatsu sua pele ficou mais limpa a cada dia. Então ela oferece a Rico um pouco de seu toná de melão glaciado, o que confunde Rico no início. Mas ela acaba gostando de ver essa interação. Yoa pensa consigo mesmo que eles são como irmãs, e ele critica Rico por Yuki ser capaz de se adaptar à vida normal rapidamente. Depois de ver seu rosto pensativo, Rico chama Yoa dizendo que estava imaginando se casar com Yuki, para que ele pudesse ver essa interação todos os dias. Enquanto você tenta negar, Rico pergunta se ele ficaria feliz em se casar com alguém tão fofa e gostosa quanto Yuki.
Ao que você concorda, deixando Rico feliz enquanto nos arbustos um gato está à espreita. No dia seguinte na aula todos os professores estão ensinando a ele sobre como Bob Esponja é um show melhor do que Ataque em Titã. Ele percebe Yoa dormindo em Yates para ele mais Yuki. Corta o giz sem ninguém ver e faz com que Yoa fique cego, que não é o que Yuki queria que acontecesse. Então Yoa vai para a enfermaria e lá ele conhece uma professora de saúde gostosa direto do ensino médio Dex, que está substituindo a antiga professora de saúde. Depois que ele reclama dos olhos, ela diz para ele sentar na cama, mas Yoa sente uma aura estranha dela. Nida começa a interrogá-lo sobre Yuki. Quando ele diz a ela que Yukai é sua prima, Nita começa a rir, afirmando que ele parece aplaudido comparado a Yuki. Enquanto verifica seus olhos, ela elogia seu rosto bonito e depois que ela vê que ele está saudável, ela de repente tranca a porta. Nida se transforma no médico que todo homem quer. Empurra para baixo e rasteja sobre ele, provocando-o para progredir na trama. Mas antes que ela engula seu gismo, Yuki entra e olha. Naida dá um Yoa, rasteja até Yuki com medo do SM, mas Na diz que era uma brincadeira, pois Yoa parece um hamster fofo quando vê suas tramas. Apesar das tentativas de Naida de atrair Yokoya de volta em Yuki, o puxa de volta e ordena que ele nunca mais se aproxime de Nita. De repente Yoa se lembra do que Rico disse e pensa que Yuki realmente gosta dele e está com ciúmes. Nita está farta e o manda embora, dizendo que o ferimento não é grave. Yuki lentamente afasta Yokoya da sala e ela puxa Yokoya para longe. Yuki se desculpa por suas ações e diz que precisa lhe contar algo que faz o coração de Yoya bater mais rápido. No entanto, Yuki o informa que Nida também é uma assassina, o que o choca. Enquanto o gato vem para N do gato, Nita recebe fotos da casa de Yoya que Naida planeja destruir. Nita tem um sonho para ela um dia viver sua vida na praia. Nida está se preparando para matar Yokoya. Ela tem um plano e envolve um gato, sim. Um gato. Este felino furtivo está trazendo fotos da casa de Yoya que ela planeja explodir e a amiga de N tem um sonho divertido para ela. Ela quer que Nid viva em uma praia com caras gostosos torcendo por ela. Mas primeiro Nid tem que matar Yoa e Yuki. Pobre Yokoya não consegue dormir porque Yuki não quer liderar seu lado. Ambos estão com medo de Nida mesmo não sabendo quem ela é. Yokoya diz a ela que não consegue dormir assim, então Yuki sugere uma ideia e deita ao lado ele, dizendo que as coxas dela podem ajudá-lo a dormir, apertando-o até secar, que é o que todo homem sonha. Yoko diz a Yuki que ele está preocupado com ela e enquanto ela fica tímida depois de ouvir isso, ela diz a ele que pode se defender facilmente durante o sono usando um lápis como John Wick. Yuki tem uma teoria de que Nid é alguém que guarda um rancor de seu passado, mas ela garante a Yo enquanto lhe dá a mão poderosa que ela o protegerá. A pessoa que mostra a ela como é o calor. Yo está com calor e quer abrir a janela, mas Yuki o impede. Ela mesma abre e diz que ele pode se machucar. De repente ela sente o cheiro de comida boa e sabe que é um truque antes que ela possa fazer qualquer coisa. Nid rompe e agarra Yokoya. Nid chama Yuki pelo seu nome verdadeiro e diz que está desapontada que Yuki foi enganada. Yuki puxa sua faca, mas Nid ameaça que se ela tentar algo idiota Nid jogará ping-pong com o globo ocular de Yoya. De repente Yuki começa latir em mandarim e ameaça Nida por dizendo que ela vai alimentar ela e toda a sua família para os cães se ela tocar em Yokoya, e isso faz com que Nid sinta medo. Ela diz a Yuki que ela vai esperar por ela na escola para seu duelo até a morte, enquanto Yoa será levado refém. Depois que eles saem, Yuki se lembra do que seu antigo mestre disse a ela, que tudo que ela é a mulher John Wick sem final feliz, e Yuki puxa sua faca determinada a aceitar quem ela é e salvar Yokoya. Yuki planeja salvar Yokoya a todo custo e deixar o país depois, continuando sua vida como uma assassina se isso significa que Yoa está segura. No entanto, seu coração lhe diz o contrário, pois o que ela realmente quer é continuar a vida calorosa que Yoa tem proporcionado a ela. Enquanto isso, na casa de Nida, ela amarra Yokoya como se ele estivesse em 50 tons de cinza, mas depois de ver sua reação calma, ela pergunta a Yokoya se ele não está com medo e odeia Yuki por arrastá-lo para sua confusão. Yoa confessa que, embora esteja com medo, ele também acredita em Yuki, que promete que o protegerá. Yokoya pergunta a Nida sobre Shu, a pessoa de quem ela está falando, e surpreende Nid que ele não saiba nada sobre Yuki, apesar de ter vivido com ela. Nido informa que Shi é um monstro que é considerado especial em seu campo e vindo dos 9 descendentes do dragão apelidados de Lobo Branco. Ela é Yuki da família Spy com esteroides. Então acrescenta que os 9 descendentes do dragão são um grupo de assassinos de elite que estão envolvidos ao longo da história de JFK. A França Ferdinand, ainda se Nino aplaudir a vida de Shu, também irá disparar em sua reputação, que é o que ela está almejando. Yoa não acredita no que Nid está dizendo, afirmando que o Reino Unido que ele conhece é uma garota preciosa com grandes jarras que muitas vezes se perde no molho e grita sempre que está feliz. N revela que ela também não consegue acreditar no que o todo-poderoso Shi se tornou sob a supervisão de Yoa, afirmando que quando
Eles falaram sobre casamento e isso irritou Nid tanto que ela queria comer uma bomba nuclear em sua casa. Nida acha que Yokoi é estranho porque ele é tão calmo. Ela acha que ele é especial porque ele pode tornar Yuki menos má. Nida acha que as pessoas são fracas quando se importam com os outros. Ela quer matar Yuki e mandá-la para o inferno com Ace. Ela acha que Yoa tornará mais fácil matar Yuki. Então Yuki aparece procurando fumaça e quando N atira nela ela corta as balas como se elas não fossem nada. No entanto, Nida preparou uma mina terrestre embaixo de Yuki e atira para explodi-lo acreditando que ela venceu. Então Yuki aparece na frente dela quase arrancando a cabeça de N. Mas Nid consegue evitar Yuki com Yoa para baixo e promete que irá salvá-lo. Nid está com raiva porque Yuki não está com medo. Nid começa a falar sobre coisas ruins do passado de Yuki e diz que contará a todos se Yuki não fizer o que ela quer. Yuki diz a Nid para parar. Yuki só está preocupada com Yokoya. Ela quer que Yuko vá dormir para que ele possa ir para a escola amanhã e fica chateada e pergunta a Yuki se ela não pode falar sobre mais nada além de Koya e para piorar a situação Yuki começa a falar sobre Hikomaru e seus molhos favoritos. Nido está farta e revela suas armas secretas, todas elas mirando em Yokoya, ameaçando-o que se ele lutar, as armas atirarão em seus membros e o tornarão nada além de um torso tendo suficiente. Yuki corre para Nida, o que a assusta no início, mas então ela ativa suas armas para atirar em Yokoya. No entanto, usando a força Yuki joga sua faca para o céu, puxa suas lâminas menores e as come em Yokoya para bloquear as balas enquanto Yuki se aproxima. Nid tenta usar seus outros planos, mas a faca de Yuki esfaqueia seu telefone e destrói seus planos enquanto Yuki se aproxima de Nida começa a lembrar quem ela realmente é e quando Yuki diz para ela desistir ela aponta uma arma para Yokoya e Yuki para de fazer mais nada e então a chuta para baixo. Nida, frustrada começa a falar novamente. Ela diz a Yuki que não importa o que ela sempre será Shua, famosa assassina que tira vidas e corta membros. Ela diz que é impossível para assassinos como eles viverem uma vida normal porque sempre haverá outros assassinos vindo atrás deles. Yuki escuta e concorda com ela em parte dizendo que seu antigo eu não tinha mais nada em sua vida além de tirar vidas, mas agora as coisas são diferentes. Ela diz a N que não matará mais ninguém e não deixará ninguém sofrer por causa de suas ações. Yuki explica que decidiu mudar seu caminho e viver de forma diferente. Ela quer uma vida onde ela não tenha que seus outros. Nid fica surpreso, mas Yuki firmemente mantém sua escolha dizendo que não a deixará passar para encontrá-la. Yuki acredita que mesmo que seja difícil ela pode ter um futuro sem violência e ela protegerá as pessoas com quem se importa. Yuki acredita que por seu futuro ela lutará pelo que acredita para ganhar a vida normal que ela sempre quis. N não consegue acreditar no que está ouvindo vendo o grande sapato de lobo branco deixando sua presa ir e prefere salvar Yokoya. Em vez disso, N percebe que o Reino Unido não é uma assassina perfeita, mas simplesmente uma garota que está disposta a fazer qualquer coisa pelo que ela realmente se importa. E sorri e começa rindo percebendo que ela nunca teve uma chance contra Yuki desde o começo. Enquanto eles voltam para casa, Yuki olha para Yokoya e pede desculpas por deixá-lo envolvido em tudo. Ela diz a ele que se é o que ele quer ela está até disposta a desaparecer de sua vida só para que ele não tenha que se envolver no perigo que a segue. Em vez de responder, Yokoya pega a mão dela e usando seu rei ele pede que ela lhe ensine técnicas de autodefesa para que ele possa ajudar. O que faz Yuki corar de alegria ao saber que ele ainda quer que ela esteja com ele. Yuki joga vôlei na escola como se ela fosse da sede. Alguns dias depois os meninos estão apaixonados por ela, mas eles acham difícil compreender que ela é parente de um perdedor como Yokoya. O episódio anterior envolvendo o Doutor Engraçado continua a assombrar Yokoya. Ele foi informado por Naru sobre o verdadeiro Yuki, um dos 9 descendentes do dragão. A curiosidade de Yoko só cresceu desde então. Yuki ainda está tentando levar uma vida normal quando ela inesperadamente sorri para ele, fazendo outros rapazes ficam com inveja. Os meninos ficam ainda mais invejosos desse perdedor sortudo quando uma bola é jogada nele do nada e Naida, cujo nome verdadeiro é Grace Seidioya, ao que parece que Grace agora está fingindo ser uma nova professora. Enquanto isso confunde vocês, espectadores, sobre o porquê das coisas acontecerem dessa forma. Yoa nos leva semanas antes de Grace se apresentar pela primeira vez como sua nova identidade. Uma professora de educação física que também é prima de Yoko, em contraste com Yuki que é especialista em lâminas. Yokoya vê Grace em sua forma real como uma assassina com uma especialidade inteligente que ela explica a Grace informa a Yuki que ela não quer mais fazê-los porque ela está mais interessada em testemunhar a renomada assassina Sui e se tornar uma escrava de um fracasso de pulso mole como Yokoya. Yuki pede que Grace se explique. Grace propõe um acordo entre os assassinos e ela oferece a Yuki pão com molho katsudo infinito pelos
Próximos 3 meses em troca de Yuki permitir que ela fique e os observe sem machucá-los enquanto Yuo tenta decifrar esse código entre assassinos. Yuki simplesmente aceita sua oferta, pois não há código estúpido entre assassinos. Enquanto Yuo está preocupada com o acordo, Yuki garante a ele que machucá-lo não traz nenhum benefício a Grace e mesmo que haja 1000 deles, Yuki promete protegê-lo. Enquanto ela diz tudo isso, você percebe sua baba e sabe que o que importa para ela não é ele, mas o pão todo-poderoso de volta. O presente Yoi lembra Grace que ela deveria estar observando secretamente, mas Grace se recusa a fazê-lo, pois quer ver a reação de Yuki ao seu amor DY com Yokoi. Enquanto Yuki continua a jogar vôlei, Grace chega ainda mais perto, provocando Yoi a que ela vai engolir seu gize, mas enquanto Yuki observa, ela serve a bola e a come com força, quase destruindo a parede. Enquanto os outros ficam em choque, Yuki percebe o quão forte ela bateu na bola, mas em vez de ser repreendida, as meninas a cercam, olhando-a sobre o quão incríveis são seus saques. Mais tarde no almoço, Yuki expressa o quão envergonhada ela está pelo que acabou de fazer e Ko pergunta a ela o que aconteceu. Yuki revela que se sente alienada depois de ver Yoa perto de outro assassino doravante. Grace diz a ele e Yuka percebe que Yukai está com ciúmes. Ele garante a ela que seus sentimentos são normais e que ela se sente feliz nos fins de semana todas as manhãs. Yuki primeiro troca de roupa e vai lavar roupa. Mas hoje, depois de ver o quão duras as toalhas que ela acabou de lavar, ela se sente extremamente feliz como uma mãe orgulhosa. Yoa se sente feliz por ela depois vendo Yuki lutar por um mês inteiro lavando roupa onde ela falha repetidamente. Agora com Yuki fazendo com sucesso a roupa que ela sente que começa o dia brilhantemente, ela então continua fazendo suas tarefas e quando chega a hora do jantar, Yoko informa que eles só teriam um repolho. Ela imagina o repolho picado e servido junto com um molho katsu, mas Yokoya tem uma ideia melhor. Ele vai e compra costeletas de porco de seu vendedor habitual, que fica feliz com seu patrocínio. Mas ao lado dele está uma Yuki excessivamente animada que quase fica cremosa com a quantidade de molho katsuda que ela vê. Yuki pergunta a Yokoya se ele já sentiu o que ela está sentindo e ele diz que se sentiu assim quando costumava visitar o teatro de heróis. Lá ele ficou apaixonado assistindo a câmera do Walmart e o Ritter se apresentarem. Depois de ouvi-lo contar essa história, Yuki pode se relacionar um pouco. Yuki então observa com admiração o velho cortando sua costeleta, dizendo a Yoa o quão profissional esse velho é, perguntando se esse velho é John Wick disfarçado com suas habilidades de corte. A avó os informa que ela e seu marido são os que criaram o molho katsuda. Yuki ficou sentada lá com um grande sorriso se espalhando em seu rosto enquanto ela absorveu a verdade simples, mas profunda, do momento pela primeira vez em sua vida. A comida não era apenas algo para encher seu estômago, era algo para saborear. Algo para ser verdadeiramente apreciado, e foi tudo graças ao molho que os avós fizeram. Ela sentiu uma onda de gratidão inundá-la enquanto pensava em como suas papilas gustativas foram transformadas para sempre. Pela primeira vez ela podia realmente sentir o gosto da felicidade em cada mordida. Parecia quase divino, como se ela estivesse na presença de deuses culinários. A avó, observando Yuki com um sorriso conhecedor, explicou de uma forma calma, quase mística, que não era apenas o molho em si que tornava a comida tão saborosa, era o calor da felicidade que fazia tudo se encaixar. Não era apenas sobre os ingredientes, mas o sentimento que vinha com ele, um calor que ressoava profundamente dentro. Yuki assentiu pensativamente, a ideia se instalando em sua mente. Ela não pôde deixar de pensar em Yokoya naquele momento, o calor que ele sempre trazia consigo, o tipo de calor que tornava tudo melhor, até as coisas mais simples da vida. Assim como Yuki estava perdida naquele pensamento, algo inesperado aconteceu do nada. A vovô, parecendo uma ameixa com pernas, apareceu atrás dela, se movendo com a furtividade de um gato. Um minuto ela estava sozinha refletindo sobre o calor da felicidade e no próximo ele estava limpando poeira do ombro dela com a precisão de alguém que passou décadas aperfeiçoando a arte de ataque surpresa. Telefone de Yoko cai e quando Yuki o pega, ela vê que Yoa está curiosa sobre seu passado. Yuki confessa que ela mesma não sabe o que são os 9 descendentes do dragão, como quando ela era uma assassina. Tudo o que ela fez foi seguir as ordens de seu mestre e não se juntar à organização. Apesar de conhecer alguns membros, Yuki não sabe seus nomes, pois tudo o que ela se importa é com sua missão e decepcionar seu mestre. Por causa de seu passado, ela ainda luta para se acostumar com essa vida linda e calma, pensando que está vivendo um sonho quente, mas toda vez que te vê ela lembra que o que ela quer é ser uma pessoa normal. A garota Yokoya diz a ela que ele sente o mesmo depois do que aconteceu com Naida. Ele também quer saber mais sobre ela e ajudá-la a alcançar seu objetivo. Yuki sorri calorosamente para ele e Yoa começa a corar,
Mas depois de ouvir isso, Yoa quer conhecê-la mais. Yuki concorda em revelar mais sobre si mesma. Ela diz a ele que a razão pela qual ela gosta de tê-lo deitado em seu colo é porque a primeira vez que eles fizeram isso ela sentiu que pela primeira vez ela estava realmente ajudando alguém. Então ela diz a ele que sempre que ele tem pesadelo seu colo está sempre aberto para ele. Mesmo com um gesto externo, Yoa então revela que o sonho que ele teve não foi um pesadelo, mas sim um sonho esperançoso. Quando ele viu Yuki assumindo o calor que ele estava sentindo falta de sua mãe como qualquer outro dia, Yuki começa seu dia acordando, se vestindo e começando suas tarefas. Ela lava a roupa da qual ela se orgulha depois que ela lutou no começo. Ela lava a louça, brinca com o cachorro e continua o dia como de costume. À tarde, Yuki vai ao mercado para comprar mantimentos e todo o cara que ela passa esmalta com os olhos durante as compras. Uma criança fala com Yuki e a elogia por quão bonita ela está, mas a garotinha grita muito e diz a ela que sua fantasia feita não é algo que uma garota normal usaria. Isso choca a Yuki quando ela conhece Yokoya, que acabou de comprar alguns livros. Ela pergunta a ele se o que o idiota disse é verdade por causa de suas preocupações, e Yokoya leva Yuki para comprar algumas roupas, mas depois que eles chegam, Rico e Grace estão esperando por eles. Yoa pergunta por que esses dois inúteis estão aqui enquanto Rico chega lá voluntariamente para ajudar seu irmão a escolher algumas roupas. Grace revela que ela hackeou seu telefone e quer ver Yuki com roupas novas. Rico pergunta a Grace se ela também é uma assassina, mas em vez de responder, Grace o abraça, o que preocupa Yokoya, mas em vez de sufocar Rico, ele começa a cheirar o cheiro de seus jarros leitosos. Rico sugere que eles vão a uma certa loja enquanto Yo espera roupas menos chamativas. Yuki experimenta roupas ainda mais escandalosas, enquanto Ru começa a tirar fotos de Yuki para seu uso pessoal. Yo a repreende por levá-los a esta loja. De repente, Grace é apenas mais uma loja enquanto Yoa não acha que poderia piorar. Piora, pois Yuki agora parece custar US $5 a hora. Eles começam a experimentar mais roupas, algumas bonitas e outras extravagantes. Os homens perguntam a opinião de Yoa e quando ele sugere um vestido branco de uma peça, Grace o chama de degenerado do armário que gosta de gozar debaixo do cobertor. Depois eles conseguem sobreviver e comprar roupas. Com o Halloween se aproximando, Rico os encoraja a comprar algumas fantasias também para que eles experimentem fantasias como uma bruxa ou um policial. Qualquer homem adoraria ser preso por Yokoya. Ele percebe um pôster de filme de terror e expressa o quanto ele é fã. Grace e Rico sugerem que eles assistam, mas Yuki parece confusa sobre o que eles estão falando. Yoa pergunta se ela nunca foi ao cinema antes e Yuki afirma que sim, mas em vez de assistir ela sempre estava lá para uma missão de assassinato. Eles então vão assistir ao filme. Mas mesmo que Yuka seja uma assassina de classe mundial que aplaude as mentiras das pessoas à esquerda e à direita, a visão de zumbis a assusta até a morte. Depois do filme, Yuko tentou acalmá-la afirmando que suas habilidades de assassina venceriam facilmente os zumbis. Mas Yuki continuou a mexer, afirmando que a ideia de um cadáver fedorento andando enojava e seu olhar de palmas boca precisava de um tic-tac. Aqui Yoko percebe que a maneira como Yuki vê as coisas é através das lentes de suas experiências de vida passadas como uma assassina. Depois eles compram alguns crepes e os aproveitam juntos como um grupo de pessoas divertidas. Então uma garota de cabelo rosa está observando-os em envy também querendo se divertir, mas seu professor a repreende por ser muito descuidada, afirmando que ela precisa ter cuidado. Então, quando Grace vai para casa, Yoa diz a Yuki para ir para casa primeiro enquanto ele leva Rico de volta para casa. No entanto, Yuki faz um desvio e se admira em suas roupas novas, mas então ela ainda está relembrando sua roupa feita em seu quarto. Depois de algum processo de pensamento, ela muda de volta para a roupa de empregada e vai brincar com Mochi. No entanto, ela percebeu que, como ela vai às compras um dia inteiro, ela não lavou a roupa. Ela vê a toalha suja de Mochi e quer limpá-la, mas Mochi se recusa e foge com ela. Então a energia acaba e a iluminação externa lembra Yuki do filme de zumbi que ela acabou de assistir. Enquanto isso, com sua toalha na boca, Mochi acidentalmente bate em uma mesa deixando cair comida em sua cabeça. O som surpreende Yuki enquanto, assustada, ela vai investigar. Sai uma criatura de aparência aplaudida extrai from hell e com uma tesoura na mão Yuki corta a toalha de Mochi. Então Mochi começa a chorar por sua toalha enquanto Yuki promete consertá-la. Yoa a adota depois de ver o quão destruída a toalha está. Ela promete que fará isso e Yoa acredita nela dando seu apoio. Ele percebe que ela voltou para a roupa da empregada e pergunta se ela odeia as roupas que comprou enquanto Yuki afirma que ama as roupas novas que comprou. Sua fantasia antiga é um presente de seu falecido mestre que acreditou em seu sonho de querer ser uma garota normal. Garota sua
Fantasia feita é a única coisa que Yuki tem que a lembra de seu antigo mestre e ela pergunta a Yoa se ela pode continuar usando apesar de não parecer uma garota normal usando seu conselho de bate-papo imaculate. Yoa diz a Yuki que não há nada de estranho nela mesmo que ela tenha medo de zumbis como uma assassina ou até mesmo queira usar o que ama todos os dias sua roupa feita. Yoa garante a ela que mesmo as pessoas mais normais têm algumas coisas estranhas que gostam e que a melhor coisa que Yuki pode fazer é ser ela mesma. Yuki se sente feliz e confusa depois de ouvir isso e Mochi late em concordância. Yokoyo levanta e percebe que a toalha é a mesma toalha que eles encontraram em ele. Suspeita que Mochi gosta da toalha porque seus pais a enviaram e depois de ouvir isso, Yuki insiste que ela conserte a toalha de Mochi o mais rápido possível. Yuki afirma que assim como a toalha lembra Mochi de seus pais, Yuki tem o sino que a lembra de sua irmã. É uma surpresa Yo ouvir isso pois ele não consegue acreditar que existe outro assassino feito com bochechas tão grossas quanto Yuki. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal, deixem o like, até a próxima.